Pronto, já comecei a gravar aqui. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O nosso terceiro encontro virtual, ele traz um tema instigante, que é a poesia social gaúcha. Então, teremos a participação dos grandes nomes da literatura, que são Carlos Nejar, José Edir de Lima Alves e Sérgio Borges. Para explicar, né, como vai funcionar tudo isso, para um bate-papo entre nossos convidados, onde poderemos conhecer um pouco mais sobre a poesia social aqui do Rio Grande do Sul. E você que está nos assistindo pode interagir conosco nos comentários, podem nos enviar perguntas que vamos respondendo ao longo da live. Então, vamos aos convidados. Ele é professor aposentado da URGS, doutor em letras, membro da Academia Rio Grandense de Letras e presidente do Conselho Estadual de... O nosso segundo convidado é o Carlos Nejar. Ele é poeta, ficcionista, tradutor e crítico literário. Ele é considerado um dos mais importantes da sua geração. Membro da Academia Brasileira de Letras e concorreu ao Prêmio Nobel de Literatura. O nosso terceiro convidado é o Sérgio Borges. Ele é professor universitário, aposentado da Unicinos, PUC e URGS. Ele foi presidente da Academia Rio Grandense de Letras e escreve no blog Sérgio Borges. Sejam todos bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês e a disponibilidade de estar conosco. E também aqui com a gente está o Elvio Vargas, que vocês já conhecem. Ele é o nosso assessor cultural aqui da Trenzil. Para explicar melhor, né, o nosso tema, para quem não conhece, a poesia social gaúcha e brasileira é toda a poesia que prosperou nos chamados anos de chumbo, que são os anos de 1964 e 1974, e seguiu desde então. É social porque é um protesto contra qualquer sistema onde a vigência limita a sociedade. É o poema manifesto ou panfletório. Isso pode ser dito depois de chamar. Então, seria isso. Então, vamos para as nossas perguntas. A primeira pergunta é se a poesia social ela tem validade ou assemelha-se à poesia lírica sendo atemporal. Quem quiser começar, fique à vontade. Bom, seria melhor o doutor José Edil, que foi professor da matéria, sabe? E quando a gente é professor da matéria, a gente dá uma metodologia de classificação, sabe? Porque eu só posso fazer uma classificação do ponto de vista poético, né? Porque escrevo poesia. Então, se a poesia ela permanece, né? A poesia social pode ser lírica, ela é mesclada, ou se ela pode ser separada, vem nas duas coisas. Se ela permanece, permanece sim como signo, mas às vezes a luta é momentânea a um determinado problema, sabe? A luta em si, né? E a poesia do Rio Grande do Sul tem vários representantes, né, na poesia social. Uma delas é a Lila Ripoll, né? Lila Ripoll, que é Ilha Difícil, que escreveu, participou do Partido Comunista. Então, como você mesmo abriu, Lila Ripoll nasceu em 1905, na cidade de Quaraí, dirigiu o Departamento Cultural do Sindicato Metalúrgico, pertenceu à seção regional da UB e organizou em Porto Alegre o 4º Congresso Brasileiro de Escritores. Em 51, recebe o Prêmio Pablo Neruda da Paz.
Quando do golpe militar, em 64, foi presa e libertada pouco depois em função do câncer que a vitimaria, né? Então, ela tem uma poesia aqui, ó, nesse livro, que mostra assim, um engajamento, né? Um engajamento forte social. Amanhã, morreram? Quem disse? Se vivos estão. Não morre a semente lançada na terra, os frutos virão. Morreram? Quem disse? Se vivos estão. As flores de hoje darão novos frutos. Meus olhos verão. Num dia tão certo, tão claro, tão perto, verei pelas ruas o povo ondulando, marchando a cantar. Nas mãos estandartes, a febre nos olhos, nos lábios palavras de claro sentido. Poder popular. Figuras do povo nos grandes cartazes, Euclides e Haeckel, Mório e Gilina, que grande emoção. As flores caindo das altas janelas, floridas também, e as palmas ecoando no meu coração. O nome de Prestes, no ritmo exato, por todos cantado, sonoro, sem manchas, na tarde a vibrar. As flâmulas altas, de cores variadas, nos mastros subindo, descendo, ondulando, e o vento a girar. Mistura de vozes, de velhos, crianças, de homens, mulheres, do povo nas ruas, do povo a cantar. A grande alegria, cantando nos olhos as vozes das flores do dia sem mundo, poder popular. Num dia tão perto, tão claro, tão certo, meus olhos verão, não morre a semente lançada na terra, os frutos virão. Essa é a poesia social, e ela tem algo também, né, de uma coisa subjetiva, de eterna, mas a luta muda, né? A gente vai ver, eu considero Castro Alves, não sei o José Edil, Castro Alves, Navio Negreiro, né? Eu, de certa forma, considero uma poesia social e com altas características poéticas, assim, do lirismo também, né? Que aqueles versos incríveis que cantam, né? Cabral, né? Fecha, arranca esse pendão dos ares, Colomba, fecha os teus mares, né? Toda aquela coisa da escravidão, né? E é uma luta pela libertação, pela liberdade do homem, pela exploração do homem contra o homem, né? Então a poesia até me emociona, né? Ela tem essa luta. Pablo Neruda, Mayakovsky, né? Laci Osório, aqui no Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que o José Edel vai dar uma abordagem, que era da editora Movimento, como eu também fui da editora Movimento na minha idade, porque a minha criação poética é de uma idade. É um rapaz, né, que está aqui, ó, um cabeludinho, né, um menino, um idealista, né, e é uma poesia toda engajada. Até o próprio nome do livro é sobre a terra, onda alta, né? Mas a luta, ela sobre a terra, por exemplo, ela de certa forma vence, porque a gente descobre que se chega a outro patamar, a outro tipo de coisa, né? Vamos ouvir agora o José Edil. Isso, é bom, repartir. O José Edil vai dar uma didática, uma metodologia, e toda essa visão que catastrófica minha. Eu não sou professor de literatura, eu sou de direito. É isso. Não, mas muito obrigado pela referência, inclusive, Borja. Mas, de fato, tu disseste, em síntese, aquilo que a poesia social é, né? Quer dizer, ela surge no Brasil, teoricamente, surge no Brasil com esse nome, poesia social, como uma reação ao concretismo brasileiro, né? Ao concretismo brasileiro. Mas, logo, acontece o golpe militar, ou a Revolução Militar, eu não quero entrar aqui, né, em polêmicas, de 64, não é? E, então, surge a figura do Ferreira Goulart, que toma aquela manifestação daquela linguagem simples, mais coloquial, não é? E aproveita para manifestar a sua revolta, a sua posição em relação, né, à situação social brasileira naqueles anos ali, né, do domínio das presidências dos militares, não é? Agora, como crítica social, ela já dentro do barroco está, não é? Porque um Gregório de Matos Guerra, né, a poesia que ele faz, e muito da poesia que ele faz,
já está o aspecto social, não é? A manifestação disso aí. E todas as escolas depois, o romantismo, que lembraste muito bem, Castro Alves, né? O simbolismo com Cruz de Souza, não é? Na própria poesia do Alceu Vamosi, uruguaianense, aparece isso, não é? E ela se transforma, eu diria assim, depois daquele primeiro momento de crítica aguda, né, à situação brasileira daqueles anos 60, ela toma outra roupagem e estou na presença dele, felizmente, há anos que não nos víamos, mas a própria poesia do Nejar, não é? Em Os Viventes, é uma poesia essencialmente social, não é? As figuras que ele toma, não é? E a partir do próprio, eu diria assim, de uma própria manifestação digamos, eu estou abrindo aqui por isso, em Confiança, por exemplo, né, que é algo bem, inclusive, bem Nejar, né? Carla nasceu de um ombro errante, a pedra do Itaqui, a pedra clara da chuva. Rodrigo veio dos ventos, mas muita terra nele gravitando, teologia, circos, amadas, esquecidas. Fabrício tinha antigos nascimentos e saiu de algum deles convencido de que os olhos caminham, antecedendo o rosto. E a morte nunca é o campo de quem chega. Miguel, o inesperado, que a vida pôs junto aos sapatos da terra, vida defendida, invencível elo entre nós e os anjos, filhos, pela alma, o domínio pela alma. Isso é social, porque é a família, né? No caso do Nejar, é a própria, digamos assim, autobiografia, né? Uma passagem autobiográfica maravilhosa, mas mais social que isso, do que a família, do que o cerne da sociedade, não é? Quer dizer, não precisa ser apenas para criticar, né, os desmandos dos poderosos, também para isso, mas não só, né? E Nejar, com as figuras em Os Viventes, a poesia social maiúscula também, junto com Lila Ripoll, não é? Junto com Laci Osório, que é um outro nome que não se pode esquecer nesse tipo de poesia social, né? O Nejar, para mim, forma com eles a trilogia, eu diria assim, não é? Dos grandes poetas, os grandes cultores dessa poesia social. Nejar viajando pelo campo, viajando pelas nossas origens da América, não é? Sacudindo isso que para nós é tão essencial, não é? E, enfim, nos dá esse corte, assim, de uma poesia social maiúscula, que felizmente temos no Rio Grande. Com outros cultores, que temos na própria academia rio-grandense, não é, Elvio? Um José Eduardo de Grazia, que tem muito disso também, passou pela academia, não permaneceu, enfim, por essas coisas da vida, mas um Rossir Berni, né? O Rossir Berni, a poesia do Rossir, ocasião eu tive, estando em Porto Alegre, Alexandre Pinheiro Torres, e certamente o Nejar lembrará daquele nosso português, e eu mostrando o primeiro livro até do Berni, eu estou com ele aqui, né? Os Pastores de Mísseis, né? E o Alexandre Pinheiro Torres diz, mas José Étio, é uma poesia social maravilhosa desse rapaz. E ele disse desse rapaz porque eu havia convidado o Rossir para jantar com ele, né? Ali na Casa de Portugal. Disse, mas é um menino, né? E escreve uma poesia tão vigorosa, né? Então nós temos realmente essa vertente aqui gaúcha dessa poesia. Mas eu vou deixar a palavra agora ao nosso querido Carlos Nejar, porque é a figura assim que a gente não cansa jamais de ouvir e os versos não param nunca. Obrigado, é uma alegria ouvi-los e obrigado também, Gil, pela referência aos meus viventes. Eles vivem mais tempo e viverão mais tempo do que eu,
Essa é a minha esperança, essa é a confiança. E a certeza, a Mas certeza. há que lembrar, entre os nomes mencionados, um nome importante que é o Heitor Saldanha, Ah, com certeza. que escreveu A Morte Evarista. A hora Evarista. E há outros gaúchos que nós temos que lembrar. Por exemplo, Miranda, o Carlos Saldanha Alexandre, com o Inventário do Canto, o Luiz Conel, com tantos poemas sobre o nosso Pampa, o Paulo Roberto do Carmo, que escreveu livros fortes, que tem escrito livros fortes. Tá? E eu me recordo de Cristóvão Guerreiro, que ele publicou em 1966, se eu não me engano. E também, eu vou lembrar também Armindo Trevisan, Ah, o Trevisan. que publicou Unilaria no Ar. Unilaria no Ar, exatamente. Unilaria no Ar. Então, é importante. E depois, mais tarde, eu não posso esquecer que nem o Fabrício com o terno de pássaros ao sul, e nem a Maria Carpe, que publica uma poesia forte, telúrica. Então, há tantos nomes que a gente tem medo até de esquecer. Exato. Eu lembrei também a Lia Ripoll, de grande admiração, uma poesia forte, porque o épico, o social, não abandona o lírico. Sim. Como aconteceu em Camões. Camões tem um lado épico, tem um lado lírico. Pode-se cantar o herói, pode-se cantar a luta, pode-se lutar contra o jugo, pode-se cantar a favor da liberdade. Isso não quer se cante o amor. Cantar a terra é uma forma de amor. Cantar amada também é uma forma de cantar a terra. A poesia tem muitas formas, muitas vozes, e todas as vozes respeitáveis. Exato. Eu gostaria de lembrar também aqui aquele grupo dos nossos autores ali da Serra, o Ari Trentin, não é? Também um nome assim, maravilhoso, não é? É verdade, é verdade. E Paviani, Jane Paviani. Paviani, que era do grupo, não é? Era do grupo, aqueles quatro, com o Oscar Bertoldo, que faleceu. Oscar Bertoldo, exatamente. Foi assassinado até, né, o Oscar. Foi, era um amigo. Eram os quatro, eram os quatro dali daquela região da Serra, e o outro não era poeta, mas um grande narrador, que é o nosso Pozenato, né? Eram os quatro grandes amigos. Mas o Pozenato também, depois, mais tarde, publicou poesia. Pois é, exatamente. A poesia dele é mais tardia, e não é? E traduziu Petrarca. Sim, uma grande tradução. Então, realmente, como o Nejar lembrou, citar nomes, a gente corre o grande risco de esquecer. Eu, por exemplo, passei assim, né? Mas o Antônio Augusto Fagundes é outro, né? Com aquele Escravo de Saladeiro e poemas assim maravilhosos. Porque a gente, quando fala no Nico, esquece que ele começa
e sustenta a vida cultural dele como poeta, né? E muitas vezes fica à margem, um pouquinho à margem, mas é um maravilhoso poeta também, né? E essa poesia social do Nico também é importantíssima. Um Sérgio Nap com Desgarrados, não é? E tantos outros, né? Tantos outros nomes. Assim, não nos esqueçamos agora, você foi citado, desculpe, foi citado De Grazia. Sim, De Grazia é um poeta lindo também. José Eduardo. E nós não podemos esquecer, aliás, eu referi, Carlos Saldanha Alexandre. Sim, Carlos Saldanha. É um perfeccionista. É o perfeccionista do soneto. É um poeta de força. O Rio Grande está muito bem. Realmente. Dá para concordar, sem dúvida nenhuma. Está muito bem representado. Grandes. Vocês falaram de diversos nomes, né, da literatura. Então, a nossa segunda pergunta tem a ver com isso, né? Mayakovsky, Pablo Neruda, Tiago de Mello, Ferreira Goulart, eles exerceram uma grande influência na poesia gaúcha e brasileira? Olha, se eu puder responder, eu penso o seguinte, que a maior influência na nossa literatura foi Drummond, João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina. É uma loucura. Que vieram antes até do Ferreira Goulart. Eu vi a peça. E Ferreira Goulart, no grande livro dele, Dentro da Noite Veloz, influenciado por Cabral. A grandeza do Goulart é a proximidade do João Cabral. João Cabral de Melo Neto. E ele está fazendo 100 anos de nascimento. O Tiago de Mello também, não é? De Morte e Vida Severina no Teatro São Pedro, que passou, né? É uma loucura. Isso tinha muita influência. Então, tem uma poesia aqui desse meu último livro que está impublicado ainda em forma de livro, mas está na internet, né? Terra. Tem essas influências todas, né? Pablo Neruda, tudo, né? Terra. Deixa que eu faço assim mesmo, é para valer. Essa terra eu mereço, assim vai ser. Para que somar sem dividir? Multiplicar, vamos nutrir. Terra boa, água fresca para crescer. Minha gente tem direito de viver. Vamos unir, ser mais feliz e repartir da terra o grão. Trabalhar sem receber não dá mais não. A semente vai nascer desse torrão. Para que somar sem dividir? Multiplicar, vamos nutrir. Liberdade nessa terra vai surgir, a verdade tem direito de existir. Isso aqui é o longínquo ano de 1986, né? Pleno movimento ainda, né? Eu estava naquela luta toda, né? Eu tinha a minha poesia toda tem a terra sempre, né? Como eu saí da terra, e tem a terra como tema sempre, né? Mas houve uma mudança de perspectiva nisso aí, né? Eu, como professor de Direito Constitucional, a pessoa entra para dentro disso aí, professor de Direito Agrário, vê que o modelo que vem para redimir as pessoas é um modelo mais complexo e mais ainda a divisão da terra de maior exploração do que a Plantation, que hoje a Plantation está trabalhando e sustentando o Brasil, né, com o grande agronegócio, e a plantação, essa picotada, houve um gramscismo, né, uma forma idealista, socialista, um gramscismo associativo com o capitalismo para implantar aquela indústria, a indústria complexa, o sistema just-in-time de repartição da terra, em que o trabalhador é um pós-proprietário da terra e vai trabalhar sem carteira assinada, mas de manhã até de noite, né? Então, é uma subjugação que vem, né,
com o nome de libertação, e a gente, os poetas, não conseguem ter a percepção técnica da exploração que continua. Que está por trás, né? A coisa vai por trás do todo. Isso é complexo, né? Mas eu lembro, Sérgio Borges, eu lembro aquela quadrinha do nosso cancioneiro gaúcho: se heróis valentes como estes em prol da pátria morreram, da terra contra os tiranos veremos outros nascerem. Exatamente então, exatamente isso. Do século XIX. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui também um poema meu, dos Invisíveis, que saiu pela Beltrán, e que trata exatamente das tragédias brasileiras. Mariana, Brumadinho, o incêndio do Museu Nacional. A atualidade, né? E também a última parte, que fala da Amazônia dos Auás. Essa tragédia brasileira, eu só vou ler um trecho, porque eu vi que o nosso querido Borja mencionou esse amor à terra, que me toca muito. Eu estou com uma saudade desse pampa que vocês nem sabem. Imagina. Mas está tão difícil de viajar. Mas a primeira oportunidade que eu puder, eu vou até aí. As ordens aqui, a minha casa está às ordens para receber. Eu sei, meu irmão, eu agradeço muito. Eu sei da tua hospitalidade. Eu vou ler só um pequeno trecho do poema sobre Brumadinho, que fala em Mariana, porque Mariana veio antes. Sim. Mariana, nada aprender contigo. Gira a morte na rodana e novo dia que é rompido. Mariana, nada aprenderam contigo. Gira a barragem rodana, gira no sonho resíduo. Mariana, que é dos dias antigos. Agora no vale a bruma é pedra, barro, jazigo, e decompõe no ruído, com pudor a morte toda. A morte que ora repousa, por muito já haver morrido. Uma loucura. Muito lindo. Bonito, hein? Muito bonito a poesia. Eu queria uma coisa aqui que é João Barreiro, que é uma coisa de um livrinho da Editora, que ninguém conhece esse livrinho, Contra a Corja. É um livrinho que eu fiz em 86, isso. Mas tem uma poesia com conteúdo gauchesco, né? Da trova, essa trova que tem esses versinhos de trova bem simples, né? Que o Rio Grande do Sul tem, né? Começa assim, ó: quem não tem onde morar, pela vida vai rolar. O governo prometeu e o sol já se escondeu. Hoje o tão longa espera, vive o mal que o desespera. Quem não tem algum dinheiro há de ouvir esse conselho. Passarinho João Barreiro não precisa empreiteiro. Mil carqueja Marcela, olha o chá quanta macega. Que frio chinoca me espera, boia quente na panela, gravata caraguatá, muito espinho, erva daninha, fui limpar o tafonal, e perdi o meu bornal, meio-dia largo a xanga, cesteando tiro a lunca, Santa Fé, Capincaninha, pau a pique construir, bujão, João de Bal, gente boa, o meu canto arremetou. Bugiu tão longo que espera, fez o ninho João Barreiro. Bugiu com palha e terra, meu ranchinho brasileiro. Isso aqui é para cantar problema de déficit de moradia das pessoas no Brasil, a pobreza, né? Das casas, apesar dos programas todos que se fazem para redimir essa gente sem moradia nas favelas, que sobe os morros,
o povo brasileiro sofre muito sem teto, né? É essa poesia aqui que João Barreiro, né? No Contracorte, um livrinho da Editora, né? Esse livrinho eu fiz eu mesmo na máquina, né? Com um amigo meu. Não é que nem esses outros livros de poesia, né? Que são feitos em editoras normais, formais, né? É um livro raríssimo. Tu és um herdeiro ainda da geração mimeógrafo, do Paulo Leminski, né? Exatamente. Ele abre com a poesia incrível, que é famosíssima, que o pessoal mexe comigo, né? Que é Contracorte. Contracorja, levanta o punho do verso, o poeta Sérgio Borja, e vai a palavra clava empunhada ao ato, na forja tempera o aço para dar mais força ao braço. Do lado do povo eu faço, do lado do povo eu faço. Ao voo, o destino tem asa de fogo, a vida é ave sem dono. Faço fogo, canto não sonho, para que o trigo do sol seja mais luz ao redor e não haja sombras no mundo melhor. Faço fogo, canto não sonho, para que a vida jamais esmoreça e o poema aconteça. Abre o livrinho, Contracorte, né? Mas vocês estão me vendo bem aí? Porque perfeitamente. Vendo e ouvindo. Porque o meu... Eu estou vendo aqui que a carga do meu celular está se apagando. Eu vou ter que... Exato. Mas também já estamos chegando ao final também, não é, Ingrid? Não, tudo bem. Está bem claro, está bem direitinho tudo. Tá mas é bom estar aí no Pampa com vocês, ao menos dessa forma. Uma maravilha, Nejar. Exato. Para nós também é muito bom, Carlos. Muito bom mesmo. Eu tive o prazer de jantar com o Nejar, foi em Botafogo, lá, né, Nejar? Foi no Flamengo? Não, né? foi ali na praia do Flamengo, Alcaparras. É uma beleza. Foi uma noite inesquecível. Inesquecível. Tua presença fraterna. Aqui com o Elvio e o José Edil, nós temos que fazer uma audiência para a academia te chamar aqui para fazer uma conferência, né, ainda, né, no Rio Grande do Sul. Tudo bem. Aí é um pretexto para eu ver a minha terra aí. Aqui até a Zurb, que está organizando isso, organizar essa coisa toda sobre os auspícios, trazer o grande poeta Nejar e todos os poetas recepcionarem o nosso decano na Academia de Letras do Brasil. Que bom, meu irmão, que bom. E eu sei da tua generosidade, É generosidade pampiana. A hospitalidade. Gaúcha. É verdade. Muito bem, muito bom ouvir vocês, o Edio, o Borja, o Elvio, e a Indrig, que está aí dirigindo as coisas. Isso, coordenando os trabalhos, né? Coordenando. Gente jovem, isso é muito bom. Muito bom. E o... O poeta ele consegue mesclar a poesia lírica com a social? Ou é mais específico, né? Só a lírica, só a social? Não, a poesia é muito mais ampla. Por exemplo, a gente sente que a épica fica muito monótona sozinha. É preciso da lírica. E a lírica fica muito sozinha, precisa da épica. E o social amealha tudo. Porque o social, nada mais social do que a terra. É verdade. Do que a liberdade. O Nejar chamou atenção para o aspecto da amada, ou do amado, que é uma presença fundamental dentro do social, não é? Sem dúvida nenhuma. E aí o lírico, não é? O épico, o dramático se juntam.
né, para Tudo produzir se junta. isso, para produzir isso maravilhoso que os gregos chamaram de poesia, o poiein, né, o fazer com aquilo que agrada a alma, agrada o espírito. Muito importante A isso. gente mora na linguagem. A gente não se preocupa muito com gênero. O gênero é o gênero humano. Isso é como disse logo no início o Borja, é um peso dos professores para poder enquadrar as coisas, né, e transmitir. Mas, na verdade, é a linguagem. Da metodologia, a linguagem, né, para poder transmitir é mais fácil. Né? Mas sabe o quê? A partir, por exemplo, aqui no Brasil, do Guimarães Rosa, a partir de Clarice Lispector, a partir de Cortázar, de Borges, não há mais gênero. Não há mais gênero. São escolas, né, que não tem mais. São conceitos que não tem mais, né? São vazios de significado, né? Significantes vazios de significado. Ao escrever, ao pensar, ao produzir e pronto, né? Depois, quem conseguir fruir isso, ótimo, né? E a poesia, a produção literária é para a fruição do indivíduo. Ingrid, alguma outra questão, Ingrid? O Elvio Vargas, ele tem algo a dizer sobre essa questão? Olha, eu gostaria até de, ouvindo todos, e para lembrá-los, né? O grande drama nosso é lembrar todos, mas parte deles deve ser lembrada. Por exemplo, a Lara de Lemos é uma grande poeta gaúcha, né? Que hoje eu até não sei bem, eu sei que mora no Rio, quando ela andou doente, e eu vou aqui, abro uma lacuna, vou pontuar aqui poetas da fronteira, Ulisses de Miranda e do Alegrete Rui Neves, que tem um belo poema, Bolsa de Chicago, Naná de Menezes, Virgínia do Rosário, André Mitidieri, Breno Ferreira da Silva, Carlinhos Lopes, Zezinho Quiroga, Silone Tivalé, são grandes poetas alegretenses, amigos meus, muitos deles, outros já saudosos, mas que deixaram uma bela marca na poesia social fronteiriça, né? A exemplo disso, deve existir mais gente também, como bem sabe o Zé Égio, né? É que tem muitos poetas que são praticamente homens-árvores, né? Eles fincaram por lá as raízes e não se mexeram mais, não criaram essas ondas migratórias, né? A exemplo do que eu e muitos poucos fizeram, né? Mas são poetas que não têm esse acolhimento midiático de Porto Alegre, mas que são excelentes poetas. E muitos deles até com mais de um livro, né? E poetas que, para mim, ficaram, guardo-os, né, na minha memória poética, um bom poeta. Isso é verdade. Esse Rio Grande por aí espalhado, Pelotas é um lugar também onde há poetas assim maravilhosos. Eu trabalhei na universidade lá durante 8 anos, e quanto jovem, quanto rapaz na época, né, hoje já maduros, mas produzindo ali, né, não dependendo dessa mídia, não dependendo dos grandes centros, né, mas realizando obras assim maravilhosas. Bom, não é por nada que de lá saiu Cleito Cledir, de lá saiu, né, Vitor Ramiro e tantos outros, né? Todas as cidades, né, têm os seus representantes, né? Santa Maria lá com Ferreira, né, o veterano. Santa Maria, sem dúvida. A gente foi maravilhoso. Passo Fundo, de academia para tudo que é lado. Né? Aproveitando o gancho, por exemplo, 2 poetas que vêm do Alegrete, o Mário Quintana e o Laci. Ambos estão no mesmo patamar, no mesmo platô lírico, e, no caso, o acréscimo aí para o lírico social do
do Laci Osório, mas o acolhimento, né, todo esse aparato midiático foi para o Mário Quintana. E o Laci ficou muito a descoberto. Mas é um grande poeta. A obra do Laci, a começar em livros, é superior do Mário Quintana. E passou a história, esqueceu, sei lá o que houve, deu uma névoa, uma neblina, mas é um excelente poeta, né? Meu amigo, pessoal, até, não é por isso, mas é um excelente poeta. Mas aquele fenômeno da editora, né, também, do jornalismo, né? Mário Quintana trabalhou na Globo, né? A Globo era uma potente editora. Eu acho que o autor precisa de editora, sabe? Sem editora, às vezes as editoras enterram o autor, porque não tem distribuidora, não tem nada, sabe? É um horror, é o velório do escritor e editora pequena, né? E aqui nós tínhamos o fenômeno da Globo que turbinou todas as pessoas que viveram, e o Mário Quintana tinha um jornal e a sua página sempre, né? Ele publicava e conseguiu... apesar do... Esse Laci Osório foi anos colaborador também do Caderno de Sábado, né? Caderno de Sábado era. Mas não teve aquela né? Aquela projeção midiática, mas é realmente um grande poeta. Movimento lá, eu conheci lá na Movimento com o Apple, né? Sim. Era o pessoal tudo mais engajado, né? Claro, com certeza. Décio Freitas, tal, aquela turma toda. Muito bem, mas temos que agradecer, então, aí ao nosso prezado Elvio Vargas, não é? Ter a companhia para nos reunirmos aqui. Eu não estou vendo mais eu não estou vendo mais o Carlos. Não sei, ele falou que já estava quase sem bateria, né? Problema do telefone. Bateria. Terminou a bateria lá. Um grande momento também. Eu há anos não via o Carlos, né? Nós, quando na década de 80, início da década de 80, nós nos encontrávamos seguido aí e tal. O irmão Elvio Clemente, ele foi aluno do Elvio, era muito amigo do Elvio e tal. Sim. E o Elvio, meu professor e tal, aquela coisa, né? Meu mentor lá pela PUC. Mas é isso. E o Sérgio Borja. Foi nosso presidente na academia lá, foi nosso presidente. Claro. Quando eu assumi na academia, ele estava lá, foi ele que me recepcionou como presidente, né? O Elvio Clemente, né? Ele foi presidente do Conselho Estadual de Cultura também, foi um homem de grande atividade. Colorado, doente, era membro do Conselho, do Esporte Clube Internacional. Ele estava sempre presente em todos os movimentos sociais. Ativo. Muito ativo. O pessoal no Facebook estão curtindo bastante também, né? Estão interagindo com a gente. Até se alguém tiver alguma pergunta para enviar, fiquem à vontade, né? Os telespectadores. E estão gostando bastante da presença de vocês, né? Tenho orgulho que vocês são grandes nomes da nossa poesia. Sim. Então, para encerrar, né, vamos para a nossa última pergunta, né, não menos importante, né, para encerrar. E, então, a opinião de vocês, né? Vocês têm alguma mensagem importante para gerações vindouras, transmitidas pelo poema social? Eu diria assim... Sim, eu diria que o importante, foi da nossa fala ainda com o Nejar aqui junto conosco, é escrever, é ler e escrever, é saber ouvir para poder falar bem e saber ler para poder escrever bem. E não se preocupar com gênero, se é social, se é isso, se é aquilo, né? Preocupar-se em expressar, exprimir aquilo que tem dentro da alma, aquilo que tem dentro da sua formação cultural. Somos muito parecidos, mas somos, felizmente, muito diferentes. E cada um manifestando as suas realidades é que poderá contribuir para que possamos ser cada vez mais seres humanos. Essa visão do José Edio e do Nejar, né? Elas retiram aquele
um padrão, né, um estereotipado, né, a poesia social, assim como uma poesia engajada até politicamente de um partido, quase dono daquilo, né, daquele tipo de manifestação. Então fica muito mais, porque a luta pela redenção do homem, não só da exploração do homem pelo homem, mas também da tecnologia, sabe, já que sobre o homem. E até agora, até vírus, né? Tem aí, né, uma coisa complexa, os laboratórios brigando, e a gente não sabe nem que vacina tomar, ou que remédio tomar por causa dessa luta social. Exatamente. Que está sempre. Então, a gente tem que estar sempre, o ser humano, sempre percorrendo e sempre questionando para onde vai e como vai se libertar desses poderes externos, né, que dominam e que tentam achincalhar o homem, reduzir a liberdade, né? Como o José Hélio e o Nejar falaram, né? Que a liberdade é o centro, né? De todo o foco da criação, né? Exatamente, é isso aí. Então, Ingrid. Tem alguma opinião? Não, eu gosto muito de ouvir, né? E, aliás, grandes momentos da minha escuta rolou nesse final de tarde. Por mim, tudo bonito, não sei o que ainda tem a acrescentar o Sérgio Borges e o Zé Hélio. Fique à vontade, né? Eu tenho um poema aqui que eu gostaria de ler, que é icônico, daquele jovenzinho, né, que escreveu Ronda Alta. E esse aqui saiu num jornal que eu tinha na faculdade, que era O Debate, lá na Unicinos. Era um jornal com 13 mil exemplares, é uma coisa incrível, né? Eu entrevistei aqueles caras todos, o Vinícius de Moraes, todo. Saiu Conformismo, né? É assim. Sou um homem que posso, mas nada faço. Assisto impassível ao espetáculo. Minha dignidade é a consciência de saber que nada é justo. Ainda assim contemplo essas visões torpes. Acuso a indignidade humana dando enriste sobre os hipócritas. Discuto os problemas humanos cruciais, tais como as guerras. Sou um homem que posso, mas nada faço. A inteligência é meu atributo. O espírito do século é minha luz. Acuso o mal social e a exploração humana. Prego a dignidade do ser social. Me inflamo com a convicção de toda a miséria humana, das doenças, do analfabetismo, da guerra, da fome e poluição. Mas assim mesmo vivo feliz. Eu sou o homem que posso, mas nada faço. É conformismo, né? Isso aqui foi exatamente em 1964, agulhando, sabe, as pessoas amortecidas, ou a sensibilidade de um jovem, sabe, que via a pobreza e via toda essa coisa e achava que as pessoas não davam bola, não tinham sensibilidade, ou tinham perdido a sensibilidade. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais com a casca, com o pelo mais grosso, grossa. mais grossa, né? Mais insensível. E os jovens têm a pele, a flor da pele, tudo é a flor da pele, né? A sensibilidade, né? É verdade. O problema dos outros, a sensibilidade com o outro, ama o próximo como a ti mesmo, né? Essa máxima é revolucionária por todos os aspectos, político e religioso, né? Sérgio, tem algum poema para ler aí? Digamos assim, falamos no nosso querido Lacy, né? Eu poderia ler um poema do Lacy. Do Lacy, e que, digamos assim, vejam que os poemas do Lacy são muito longos, muitas vezes, né? Mas lê. Poema do Cárcere. Galos empoleirados na canção rompem a grito a manhã velada de nuvens. Lascas de luz na cela do grupo de artilharia repontam os bichos que roíam meu corpo preso. Meu pensamento filma agudas vozes de sentinela incomunicável, a chave range interrogatório no cadeado. Investem como bestas, respondo com visões de sono. Sob perfume, sob luz esférica, sob as noites azuis destas Américas, por pouco preço se compra generais,
abrem-se as burras multinacionais, se faz ministro de Estado, diretores que invocam pátria, como grãos-senhores, quando o grevista anônimo, sem nome, para o trabalho porque sente a fome de liberdade. Falam, dá até vergonha. Aprisionam o pai pelo pão que sonha, sob perfume, sob luz esférica, sob as noites azuis dessas Américas. Estilhaços de luz e de canção, os galos atiram na manhã. E de ventre civil nascido, este poema é como a rosa, não se fardou para impor espinhos, mas abala o regime de areia e medo. Medo do jovem que cantou na rua, medo do operário que teceu a túnica, medo do poeta que teceu o poema. Que loucura. O Lacy Esse poema não foi descoberto ainda, hein? Não foi descoberto. Não, o Lacy está assim. O Lacy, eu lamento, realmente, eu tive uma boa relação com o Lacy, né? Mas lamento que ele ficou realmente no desvão, assim, não é? E tal, mas é um poeta que precisa ser retomado, respeitado. Quando eu era um menino, ele tinha a minha idade, mais ou menos, assim. Ele é de 1911, ele é um pouquinho mais novo que a Lila Ripoll, mas é uma beleza. O Lacy era amigo do pai, também era de 1900, aquela época pré-Titanic, 1911, 12, por aí. O Lacy é um grande escultor metafórico sonoro, né? É metafórico, A metáfora. A imagem do Lacy é altamente visível. Rico de metáforas explosivas, né? A concha acústica, sonora. Muito bonita. O fôlego do poema dele é algo, coisa que a gente não vê no Mário Quintana, por incrível que pareça. Resguardado as proporções de mídia, mas a gente não vê isso aí. Esse apogeu, né? Esse triunfo sonoro aliado com a imagem, ofertando o leitor. Mas o Mário Quintana observa muito, é mais especialista no pensamento, é um poeta filósofo, sabe, da vida, né? Porque ele, assim como Haikai diminuto, né? Ele acerta em cheio, né? No problema da vida, né? Sonejar, ó. Voltou. Problema de bateria. Pois é. A tecnologia, né? Muitas vezes fala. É o envelhecimento da matéria. Não resiste ao poder da poesia. Isso. Não resiste, é verdade. Muito bom. Alegria muito bom. de estar de novo com vocês, viu? Falhou aqui a minha bateria. Tá? Mas que bom que pôde voltar ainda para nos dar alegria. Estava dando oportunidade para declamar, mas você não quer declamar um verso seu ou de outra pessoa aí? Vou declamar um poema meu. Vamos declamar um poema meu. Isso. O Colê que declama muito, Nejar, quando os ventos esbarrarem na torre, ele fala, ele canta. Aliás, é o poema do Campeador e o Vento, que é um poema épico sobre bonito. O nosso Pampa. Sim. Eu até vou pegar ali, porque eu não sei. Eu antigamente sabia tudo de cor. Agora os poemas é que tem que me saber, porque se eles não vivem sozinhos, o que é que eu vou fazer? Não adianta nada eu defendê-los. Eu vou pegar ali, tá? Só um instante. Tem uma biblioteca grande ali. A casa dele é maravilhosa. Pronto, está aqui. Que bom. Eu vou ler a parte do Campeador e o Vento. Isso. E quero homenagear o nosso querido Pampa. O vento é o vento. A vida é noite cheia de vento. Porém,
ao vento como encontrá-lo. Na sombra branca, na sombra branca, na sombra branca do seu cavalo. O vento é o vento. As crinas não rompem o silêncio. E ao seu galope retumba a água, prossegue sempre até que o tempo desmonte a morte no seu galope. Desmonte o tempo, prossegue sempre, quando os ventos forem caminhos, e os ventos forem sementes, quando os cavalos forem moinhos, e a noite negra for transparente, quando os ventos forem caminhos, quando os barcos forem poentes, quando os cavalos forem moinhos, moendo a morte tranquilamente, quando os ventos forem caminho. A vida cheia de ventos, na vida feita semente, moendo o jugo com seus dentes, quando os ventos forem caminhos, seremos ventos e ninhos, sombras e esguias, ventos moinhos, moendo a noite nos seus caminhos. Muito bonito. Excelente, excelente. Então, agora que lindo o poema. é completo, o Colê às vezes esquece um pedacinho. O Colê, saudade do Colê. Muita saudade. Tá lá na praia o Colê, escondido da Covid. Tem. A gente tem que manter esses protocolos aí, né? Cuidado. Nós temos que sobreviver, isso vai passar. Isso vai passar. Ingrid, eu acho que estamos no nosso término, é isso? O paradoxal é que eu que estou aqui no campo, né? Parece que é uma coisa louca. Eu estou no campo, numa fazenda, aqui numa fazendola. Que bom estar no campo. Em cima de um cerro. Eu chamo o cerro do Covid, a trincheira do Covid, resistindo, né? Isso aí. Mas resistir no campo é melhor do que resistir aqui no Rio de Janeiro. Pois tá. Fechado no apartamento. Descer no elevador, né? Que é difícil, Tudo isso, Um telefone chamando. Muito bem, Elvio. Então, qual é? Nós agradecemos Elvio. A todos. E aí, né, já obrigado pela presença de vocês. Obrigado eu. Eu ouvi ela em Portugal, obrigado eu. É uma alegria estar com vocês. É uma expressão bem portuguesa. É uma forma de eu visitar o meu Pampa aí, é uma forma. Eu agradeço muito. Um abraço grande para vocês. Da minha parte também agradeço a oportunidade de estar com essa gente maravilhosa. O Trensurb, né? E a visão do Trensurb, né? O Pedrinho Bicha e o Alegretense também, agora na direção, na presidência, né? E o Elvio, que teve essa visão, né, de nos colocar, que podia até ampliar mais isso, né? Trazer a poesia, a importância que ela tem no mundo das pessoas, né? Não, o Elvio merece, o Elvio é que está na construção dessa barca. O Elvio é responsável. Generosamente. O grande timoneiro, né? Eu e meus colegas do Trensurb, todo esse aparato para trazê-los até aqui nesses momentos. Hoje, por exemplo, estou acompanhado da nossa musa, da Ingrid. Em outros momentos também já foi o Léo. Para o futuro, podem se alternar. Tudo. Obrigado. Então, obrigada, né, a vocês mais uma vez. Obrigado. A todos que acompanharam essa nossa terceira edição do Estação Cultural, agora no formato virtual. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Lembrando que continuamos sem atendimento presencial nas bibliotecas, mas você pode falar com a gente pelas redes sociais e acompanhar os nossos conteúdos.
no Instagram e no Facebook. Tenham um ótimo final de tarde, um bom final de semana a todos vocês. Cuidem-se, lavem as mãos e, se puder, fiquem em casa. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, José. Tchau, Elvio. Tchau, Nejar. Um abração. Tchau.